Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores. Você que está acostumado sempre aqui no meu canal, uma terça-feira eu tenho os conteúdos que eu preparo, mas nas outras terças-feiras, e de repente você está assistindo nem a terça, né? Mas vai ao ar oficialmente na terça. Eu trago alguém que teve a capacidade de empreender e que pode ensinar você. Estou recebendo um casal, pode ser que são amigos, Cleberson Souto e Vanessa Moura. Antes da gente voltar e falar, vai ter uma vinheta aí, tá? A pergunta que eu tenho para vocês é: vocês casaram para empreender ou vocês empreenderam para casar? Vai você, Kleber. Eu casei pensando em empreender. E você, Vanessa? Eu não casei pensando em empreender. Você casou só pensando no amor da sua vida, talvez. Eu pensei casar no amor da minha vida, em primeiro lugar, construir uma família, mas eu era bem... Eu tinha meus objetivos, que eu queria Legal. vencer na vida, Ótimo. financeiramente. Perfeito. Depois da vinheta, eu quero ouvir essa história mais completa. Vou contar um pouco da empresa deles, um pouco, porque mais quem vai contar são eles. Mas a ideia é que você entenda como é que um casal empreende junto, consegue manter o casamento, os filhos, a igreja, a vida. Será que é fácil? Será que é difícil? Está no ar o Cápsula Cast Empreendedores. Já estamos de volta, Cápsula Cast Empreendedores. Hoje, como eu já disse, estou recebendo Cleberson Souto, Vanessa Moura, são proprietários da Alpertone, iluminação decorativa, e da LEDcor, painéis de LED. Eles, na abertura, me disseram, de maneiras diferentes, um disse que casou para empreender, e a Vanessa já disse que casou primeiro pensando na constituição da família e tal, mas os dois certamente deram muito certo, são 20 anos de casados, são pais da Larissa, de 18 anos, do Gustavo, de 10, e certamente tem muita história boa para a gente ouvir aqui, de gente que empreende e passa pelas dores. Claro que é mais fácil, né, Kleber e Vanessa, eu começar perguntando como é que vocês chegaram no sucesso e tal, todo mundo quer ouvir essa parte. Mas imagino que também as pessoas querem saber das dores que vocês passaram. Uhum. Antes de falar da empresa de vocês, quais foram as grandes dores ou a grande dor que vocês tiveram ao pensar em empreender? Perderam dinheiro? Perderam amigos? Como é que foi isso? Bom, Marçal, é assim, ó, eu acho que a grande dificuldade que eu tive foi porque eu sempre tive a vontade de empreender, mas de uma forma amador. Uhum. Agora, a Vanessa, por exemplo, ela é uma pessoa que ela já traz uma parte mais técnica, né? E o homem, por exemplo, ele é mais emocional. Uhum. E a mulher, ela é mais racional. Então, assim, uma das grandes dificuldades que eu tinha era de poder separar essa parte emocional do racional. Uhum. E eu também não tive, assim, um estudo, né? Eu não tive uma faculdade, né? Eu não sabia fazer precificação. Então, assim, eu tinha vontade de empreender porque a vida lá atrás, ela me trouxe essa dificuldade porque eu venho de uma família, de uma cidade pequena e aonde que eu não tinha muitos recursos. Então, a minha mãe, eu acho que veio um pouco da minha mãe essa questão do empreendedorismo, que foi levantando algumas formas, né, da gente trazer recurso para dentro de casa numa cidade que eu não tinha. Eu não tinha emprego. O único emprego que tinha era a usina hidrelétrica ali em Porto Primavera, não sei se você conhece ali, Rosana, Porto Primavera, e o comércio também era muito pequeno. Então, esse tempo que eu tive ali de aprendizado, meu primeiro emprego foi no materiais de construção, né? Eu tive um patrão que ele me colocou para fazer de tudo, e eu fazia de tudo um pouco, preenchia nota, naquela época as notas ainda era de 3 vias, né? Carbono. Tinha que preencher tudo na mão. Então, eu acho que essa parte, quando eu olho para minha dor, eu vejo que a solução estava nesse encontro junto com a Vanessa, que foi aí que eu explico que eu casei para empreender. Porque quando eu olho para a Vanessa, eu vejo uma pessoa mais instruída, eu vejo uma pessoa que largou
que foi diferente, que eu deixei o Brasil para ir para o exterior para levantar recursos para empreender. Então eu já tinha essa ideia de sair do Brasil para levantar recursos para poder empreender. E quando eu chego lá que eu conheço a Vanessa foi diferente. Ela largou o Brasil para ir estudar, porque ela trancou a faculdade dela, porque a faculdade era no segmento de comércio exterior, e ela foi para lá para poder aprender inglês. Então, eu falei, a minha dor, o remédio está aqui. Acabou agora. Acabou agora. Então, assim, eu tenho uma pessoa aqui que está fazendo curso, porque no comércio exterior você também faz a parte de administração de empresa, né? Se eu tiver errado aqui, a Vanessa pode me corrigir, mas tem essa parte, estuda bastante ali a parte de administração e a parte do comércio exterior. Então, assim, eu já estava lá fora, falando um pouco de inglês. Hoje ela fala melhor do que eu, né? Mas naquela época eu falava o inglês um pouco melhor do que ela, e foi quando eu encontrei ela que eu comecei até a ensinar inglês para ela. Então, assim, eu acredito que essa junção aí foi o que resolveu, né, e o que sanou essa minha dor aí. Oh, Vanessa, vou jogar lenha na fogueira aqui. Ele casou, então, interessado na sua capacidade técnica. Pois é. Brincadeira. Tá sendo revelado agora, tá? Vamos ver o que vai acontecer depois. Se ele vai ganhar um vale sofá, né? Então. Mas assim, pelo que eu entendi, ele tinha vontade de empreender, mas não tinha os caminhos organizados. Isso. Você entra nessa parte como uma mulher que ele sonha e você não dorme? Seria isso? Olha, mais ou menos. Eu vou explicar. Eu nunca pensei assim em empreender porque eu sempre tive muito medo. Na verdade, nós nos complementamos, porque o Kleberson sempre ele foi ousado e eu fui a medrosa. Eu acho que sempre em um relacionamento tem uma pessoa que é mais ousada e o outro tem mais medo. Então eu tinha medo assim de empreender e perder tudo. O pouco que a gente tinha, eu já tinha medo de perder. Né? Mas o que acontece? Mas os nossos planos lá em Londres sempre foi esse, assim, depois que a gente casou, não, a gente vai voltar para o Brasil, nós vamos empreender. Só que eu comecei a trabalhar e o Kleberson foi atrás de começar a empreender, então eu fiquei com esse suporte. Eu trabalhando, tendo uma renda fixa para poder manter as organizações da casa, até que o negócio estivesse tranquilo, para mim poder sair do CLT e empreender junto com ele. Então, assim, eu acho que a maioria dos casais, né, que tem muitos que tem esse medo, né, de um deixar o emprego, os dois têm um emprego, um quer empreender e o outro fica com medo, mas e as contas, mais isso? Mas eu acho que tem que se arriscar, né, e todo mundo erra, né, nós erramos. Não foi fácil, nunca é fácil, na verdade, por mais que você tenha 10, 15, 20 anos de empresa, tem vários desafios, né? A economia, a instabilidade da nossa moeda, que é uma moeda muito fraca, concorrência também afeta tudo isso, então tem muitos fatores, mas o bom é que o Kleberson, ele sempre foi um bom vendedor. E eu acho que isso conta muito. E eu, com a parte de importação e na parte financeira, eu sempre fui muito restrita, eu sempre fui muito organizada. E quando a parte financeira da empresa vai bem e você tem um ótimo, vamos dizer, vendedor, não tem por que dar errado. Perfeito. Vocês, então, se conheceram em Londres? Marçal, eu saí do Brasil em 99. Né? Aí eu fiquei lá mais ou menos 9 anos e alguma coisa. No meio do caminho eu conheci a Vanessa. Só que assim, desde Londres, a nossas finanças ela é organizada e junta. Então assim, toda decisão que a gente tinha com o dinheiro era sempre feita em conjunto. Então assim, lá na Inglaterra a gente fez um acordo. Eu falei, Vanessa, o seu salário fica para pagar as contas locais e o meu que sobrar eu mando para o Brasil. Porque assim, eu vivi lá e eu não tinha estabilidade lá no país porque, né, a gente ficou um tempo lá e depois de certo tempo... Vocês casaram lá ou aqui? Nosso casamento foi lá. Foi lá. Então assim, aí a gente foi deixando rolar, o visto venceu, a gente foi deixando rolar. Então Como assim... vocês cruzaram o caminho lá? Então, eu tocava na igreja, né? Eu tocava na igreja, que essa igreja era lá no Notting Hill, chamada de Londres hoje, do pastor Wesley.
E a Vanessa, né, eu tava lá, acho que já tava mais ou menos 3 anos e alguma coisa, e foi quando a Vanessa chega para poder fazer um curso na área dela de comércio exterior e aprender o inglês também, e foi quando eu conheço a Vanessa. Uhum. E aí eu conhecendo a Vanessa, né, a conversa, né, a gente conversando, e daí eu vi, né, que ela tinha esse lado dela aí, né, a faculdade, ela tinha um conhecimento, um conhecimento técnico de administração, e foi quando eu falei, né, eu já vi ela, né, Já tô já me apaixonado interessei, por ela. já me interessei, né, é bonita, Pronto, tá fazendo fechou. faculdade, e eu falei, cara, que tem tudo pra dar certo, então assim, eu tô com sangue no olho pra casar e pra empreender, então tá aqui a pessoa certa. Aí vocês voltam pro Brasil e nessa volta pro Brasil, vocês já tinham a ideia, Vanessa, de chegar para empreender, mas você disse que passou por um período CLT também. Isso. A gente não tinha dinheiro. A gente não Mas tinha tinha dinheiro, coragem. Mas tinha coragem. Na verdade, a gente tinha uma casa e aí o Kleberson falou assim, eu vou colocar essa casa à venda para empreender. E eu dei um apoio, assim, eu falei, porque eu não fui aquela pessoa que falei, não vamos vender, não. Porque se a gente ficar com aquela mentalidade de pequenininha, nossa, eu só tenho aquilo ali, vou vender e se eu perder, e em nenhum momento me passou na cabeça de que a gente ia perder. Claro que no decorrer, né, vai acontecendo as coisas, vai surgindo medos, né, mas no início não. Aí o Kleberson vendeu a casa e eu fui, da mesma forma que a gente combinou em Londres, combinamos aqui no Brasil. Eu trabalhando de CLT, viajando para a China, viajando aqui dentro do Brasil. Teu trabalho CLT era numa empresa que já ia para a China. Que já ia para. O primeiro era uma trade, que aí eu viajava pelo Paraná. Nós ajudávamos dar palestras através do Sebrae, associações comerciais, a levar empresários para a China. E depois, nessa outra empresa, eu ia para a China 2, 3 vezes por ano também, negociar produtos, dar ideia de produtos também. E o Kleberson começou, aí ele pegou, vendeu essa casa, uma parte desse dinheiro, ele abriu o primeiro negócio para empreender, que não foi nem foi a Alpertone, nem a Ledcor. Foi trabalhar com o energético. Ele queria concorrer com os grandes, né? Queria concorrer com os grandes, e era um energético importado, mas como ninguém conhece mais, significa que não deu certo. Eu acho que aí que foi o primeiro erro. Porque assim, ô Marçal, você entrar no mercado, você pode ter o melhor produto. Você pode ter, talvez, até um preço legal. Mas você entrar num mercado onde você não conhece, eu acho que é aí que tá o maior erro que as pessoas cometem. E como entrante, você já tinha gente muito forte, né? Sim. Você entrar na área de energético, mas já tinha os famosos. Já tinha. E outra, por exemplo, o Red Bull, ele trabalha assim. As grandes marcas, eles trabalham com bonificação. Agora, como que eu, começando, vendi uma casa, acho que na época era por 60 e poucos mil. Eu comprei tudo em energético. Né? Eu comprei energético e a gente fazia aquela importação compartilhada. Mas assim, como você pega todo o dinheiro que você tem, compra tudo em produto, você não tem fluxo de caixa, você não tem como fazer marketing. Você não tem nada. Você deixou, Vanessa? Ele foi teimoso? O que aconteceu nesse período? Nossa, eu acho que a gente quase separou. Nossa, teve um dia que eu fiquei muito brava, porque assim, os energéticos, assim, produto alimentício tem data de validade. Não vendeu, já era. Não vendeu, já era. E assim, vendia, e o Kleberson, assim, eu tava trabalhando, pagando as contas, né, tava tudo certo com as nossas contas de casa, nada atrasado, a gente nunca deixou atrasar nada, mas o problema é que até ele vender aquele energético e ter o retorno de volta, e ele era muito seguro, porque a gente não gastava nada do dinheiro das vendas, só que o problema é que vendia muito pouco, esporadicamente. E às vezes tava furada, lata furada, e às vezes em algum lugar que vendia o pessoal queria bonificação. Então, assim, é um mercado muito difícil de entrar. Alimentício, bebida. A gente às vezes a gente devia ter perguntado para Deus primeiro. Eu deveria estar nesse tipo de negócio? Porque ramo de bebida, por mais que não seja alcoólico, será que esse negócio era para nós? Só que graças a Deus, assim, acho que muita briga, né? Mas assim, o Kleberson já tinha uma visão lá na frente. E ele ficava me perguntando, o que a gente pode importar
que precise de pouco dinheiro, com uma margem legal, para a gente importar e que vai dar certo para o nosso negócio. A pergunta foi essa que eu fiz para mim mesmo, Marçal. Qual o produto que eu vou trabalhar que eu não preciso fazer degustação? Você não tem que doar nada, né? Exatamente, porque assim, o energético, você entra naquele mercado, igual eu falei, tinha um preço bom, o produto era bom, Marçal, era muito bom, muito gostoso, tá, o produto. Competitivo de preço. Competitivo e tal, mas assim, quando você vai entrar num mercado que você não conhece, tem outras coisas por detrás. Igual você vai entrar numa rede de mercado grande, você tem que pagar a luva, sabe? A você posição tem que entrar, da gôndola tem preço. tem tudo isso. Aí você vai entrar nos bares, aí é doação para isso, para aquilo. E aí eu não tinha enxergado isso. Então eu acho que foi o erro, sabe? De ter entrado no mercado onde eu não conhecia. Só que assim, dentro dessa pergunta aí, que a gente estava fazendo para nós mesmos, o que a gente vai fazer? E aí foi quando a lâmpada, ela estava na transição, que quando ela começou a entrar incandescente para o LED. E isso daí, uma pessoa falou para mim que ela trabalhava numa distribuidora automotiva e começou a aparecer alguma coisa de lâmpada LED. E aí conversa vai, esse negócio de importação, a sua esposa não importa, isso daqui. E eu conversei com um amigo meu também, o próprio também que mexia com energética, a gente começou a conversar sobre outras possibilidades, né, de importação e tal. E aí foi quando entrou a parte de LED automotivo, foi que eu entrei e eu não tinha nem radar. A empresa ela não tinha o radar para poder fazer as importações. O radar você faz uma conta no Siscomex, aí eles abrem lá, o despachante abre para você tem um limite de importação. O despachante aduaneiro abre... O despachante aduaneiro, ele abre uma conta para você no Siscomex. Você não tinha o básico, então, para fazer? Eu não tinha o básico. Eu tinha um CNPJ que trabalhava, o ramo era alimentício, eu fui lá e troquei para trabalhar com peças automotivas, eletrônica, alguma coisa, falei, eu tenho que inventar. E a Vanessa indo para a China, e ela com muito contato lá na China, e aí a Vanessa foi me dando umas diretrizes, falou, tem um sistema do importa-fácil do correio, que é uma caixa de 30 por 30 por 30 e é 30 quilos, era tudo 30. Eu falei assim, eu vou por aqui, porque vai ser mais barato. Aí eu fiz uns cálculos ao grosso modo, né, porque precificação não é uma coisa tão simples, né, não era o meu forte, e a Vanessa, ela não estava junto comigo. É bom deixar claro que todo nesse começo a Vanessa não estava junto comigo. A Vanessa trabalhava na trade. Ela tinha que fazer andar de outra maneira a vida. Então assim... Garantir alguma coisa básica, né? Eu tava fazendo aquilo ali rodar sozinho, né? Ali na cara e na coragem. Então assim, era difícil. Mas não tava desistindo. O que eu tenho a dizer? Que tudo é possível, né? Você entrar num negócio, você não conhece o mercado, não deu certo. Eu já observei que aquilo ali não deu certo. Peraí, sobrou o quê? Dos 60 mil tinha sobrado 15 mil. Eu ia perguntar isso. Sobraram 15 mil? Sobrou 10, 15 mil. Foi daí que surgiu. Foi daí que eu sobrevivi. Aí eu fui na lâmpada automotiva e o bom que, assim, o que eu fazia? Eu pegava o meu preço lá de importação, que era um preço muito baixo, e quando eu vendia direto para a autoelétrica, eu saía fora da distribuidora, então a minha margem era muito grande. Então minha margem e outra lâmpada automotiva era tudo muito pequenininho, então aquilo ali com baixa de peso, muito fácil. Então essas coisas fáceis assim, até uma dica para quem quer importar, né, dá margem boa essas coisas, né? Então assim, foi quando eu era margem de 900%, e eu era tudo na bizinha, eu pegava a minha motinha, eu tirava o pedido, eu ia entregar, eu fazia tudo. Na verdade, a gente nem tinha funcionário, né? Porque o Cleberson importava, comprava, era o secretário, faturava e entregava. Era o vendedor. Porque nesse tempo, você, até que virasse, você tinha que manter o básico rodando, né? Tinha que manter o básico. Nós precisávamos levantar capital de giro. Então, para levantar capital de giro, quando você não tem, o que você tem que fazer? Você tem que submeter a várias coisas, a enxugar os seus custos, suas despesas, o mínimo possível. E, como eu te falei, não tirava dinheiro para nada. Eu pagava as contas de casa toda. Então, assim, foram, né, muitos meses assim, até conseguir levantar um bom capital para depois expandir o negócio com outros produtos. E com essa margem aí, o Marçal, aí eu fui criando outros produtos. Aí eu entrei com um produto para comunicação visual. Aí foi quando entrou o nome da Alpertone no automotivo ali, depois eu migrei para comunicação visual, porque a comunicação visual também, eles usavam muita lâmpada dentro das letras caixa. E aí, nessa mudança aí do LED, lâmpada tubular, o neon que era de vidro,
aí veio pro LED, então tudo isso daí eu peguei. Então eu peguei aí uma mudança no mercado, eu peguei assim no começo. Então eu comecei, eu tive uma alavancagem muito grande, sabe? De colocar produtos e também de margem. Mas assim, no começo era eu. Eu até tenho uma história até legal de contar, que eu estava ali dentro do meu escritório, comecei numa sala de 35 metros quadrados. Só que assim, tinha momentos que eu tinha que sair. Mas peraí, quem que ia atender esse telefone? Aí o telefone era da NET, né? E aí ele tinha aquela função siga-me, né? Uhum. Aí eu digitava lá asterístico, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, jogo da velha. Aí eu saía, tocava 3 vezes e ele tocava no meu celular. E aí eu lembro que eu tava várias vezes, mas uma vez eu tava aqui na Colombo, quase chegando no Catuaí. Aí eu entrei com essa moto assim pra dentro do gramado, cara, e fui lá pra dentro. Coloquei o telefone por debaixo do capacete, atendi e falei, Alpertone, boa tarde, no que eu posso te ajudar? Então, assim, era pequeno, mas pensando Grande. no grande. Uhum. Falar, eu preciso mostrar para essas Expandir. pessoas que eu sou uma empresa séria, que eu sou uma empresa profissional. Uhum. Então, sempre foi dessa forma. E foi crescendo. Então, assim, da comunicação visual, assim, teve um produto que eu fui na China e eu vi esse produto, eu falei assim, cara, esse produto aqui eu vou resolver a vida de muita gente. Porque esse pessoal que fazia o neon de vidro, que tinha aquele gás dentro, é uma profissão muito antiga e muito artesanal. E quando eu vi uma neon de silicone lá que tinha um corte a cada 1 polegada, eu falei, isso aqui vai dar certo para os caras montar a letra caixa. Eu fui o primeiro cara que importei. Inclusive, até hoje, esse produto nós somos assim, referência no Brasil, porque ele é de silicone, então você pode ter um uso dele tanto interno quanto externo. Então, assim, hoje é um dos produtos assim que a gente vende. Nós temos concorrente no Brasil inteiro. Só que até hoje ninguém tirou essa grande demanda nossa por questão da qualidade do material. Então, assim, isso aí foi um presente, assim, de um produto. Porque às vezes um produto, ô Marcelo, ele pode mudar a sua vida. Às vezes a gente fica pensando em 1000 produtos, mas pensa o seguinte. Eu pedi um produto. Falei, Deus, eu preciso de um produto. Porque o Red Bull, se você for analisar, ele é um produto. Uhum. E viralizou no mundo inteiro. Uhum. Então, assim, com esse produto foi o que mudou a história assim, da nossa vida, tanto na indústria, até hoje na indústria, nós somos referência, tudo que é voltado a neon, todo neon que a gente lança, a gente tem sucesso porque nós somos referência em neon. E também quando a gente saiu da indústria e quando a gente entrou também para atender as lojas boutique de iluminação, é o produto que deu aquele insight nas lojas, assim, falar, o que eu tô vendo de diferente nessa empresa? Foi a nossa linha de neon. Então foi assim um casa-cor que a gente atendeu em 2019 em Balneário Camboriú. E lá um light design muito famoso viu aquele produto, ele falou, cara, isso aqui tem infinitas possibilidades. Aí voa, né? E aí ele fez o vídeo, viralizou e ele tinha muitos seguidores profissionais, abaixo dele aí, arquitetos, light designers, dono de loja. E aí o pessoal começou a nos procurar. E aí foi quando eu comecei a desenvolver produtos para atender as lojas boutiques de iluminação, que são produtos mais customizados. E hoje, só para você ter ideia, o nosso faturamento é tipo assim, 70%, 80% está para as lojas boutique de iluminação e 30% ficou na comunicação visual, que é na indústria. Então aquilo que era antes 90% lá, passou hoje para 30%. Não é que a gente caiu, é que a gente cresceu de outro lado. Do outro lado. Uhum. A Alpertone, então, ela hoje é a empresa principal de vocês. Isso, a empresa principal. Fala um pouco da Alpertone, Vanessa. O que é a Alpertone? A Alpertone, nós somos uma importadora, distribuidora, mas também tem uma parte de produtos que nós industrializamos. Uhum. Então, nós atendemos as lojas de iluminação, boutiques, revendas, e atendemos também a indústria moveleira e a indústria de comunicação visual. Uhum. Que a gente atende com todas essas partes de iluminação decorativa, com perfis iluminados, nossa linha de neon, downlights. Então, assim, são produtos assim, que tá na moda hoje nas casas, né, nas lojas, academias usam bastante, fachadas, assim, então, como o Cleberson fala, foi um presente de Deus para nossa vida, né? E às vezes as pessoas ficam procurando, assim, que negócio que eu vou abrir, que negócio que eu vou abrir, o que eu vou trabalhar, igual o Cleberson falou. Nós entramos num oceano azul naquela época.
Quando você entra no Oceano Azul, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Quando você entra no Oceano Azul, né? Só que hoje nós temos milhares de concorrentes. Então, a gente sempre tem que estar inovando com novos produtos. Então, a Alpertoni, ela traz novidades. Nós lançamos novos produtos todos os anos, com tecnologias, com novidades de produtos. Nós viajamos para a China, nós buscamos, às vezes, viajamos também para os Estados Unidos. O Cleberson foi recentemente. Que a gente vai buscar novidades que estão aí no mundo para trazer para o Brasil. Sempre chega atrasado, mas nós sempre queremos antecipar. Então, nós atrasado no Brasil, mas antecipado para o mercado que vocês atuam. A Alpertoni, ela antecipa tendências. Legal. E aí, o que muda o cenário, né, certamente, de você poder ser o inovador é que daquele momento do passado para cá existe o capital de giro. Então, agora eu posso ousar trazer alguma coisa que mesmo que naquele momento ela não me gire o que eu preciso, mas se eu for pioneiro, logo ela gira, até porque eu já tenho know-how para fazer isso acontecer, né? Exatamente. E a painéis, a LED Core, é painéis de LED aí? A LED Core é uma empresa... LED Core. Na verdade, assim, a gente retomou, né, essa atividade, né, Marçal? Porque, assim, quando a gente começou com o energético lá atrás, a gente já trazia o painel de LED. Mas qual que era o formato da negociação? A gente trazia o painel para um investidor e esse painel, ele era, naquela época, só se falava mais em outdoor, né? Para fora. É você colocar propaganda lá fora. Era você outdoor, não era indoor, né? Não era indoor. Não, era outdoor. Então era você trazer o retail media para fora, né? Aquilo que está lá no seu PDV, aquilo que está lá na mídia social, você trazer para o outdoor. Né, aquela mesma proposta. Então, assim, esse pessoal, eles vendiam os espaços. Então, assim, nós dávamos um desconto na importação, mas no contrato o nosso energético tinha que rodar no painel. Porque era a forma da gente divulgar o energético. Então, a gente meio que fazia uma moeda de troca nesse sentido. Então, a LED Core hoje é uma marca nossa, que é um outro braço, né, dentro da nossa empresa, que a gente traz hoje a solução completa. Aí nós temos painéis agora já, o indoor, que é para dentro, né? É um painel para dentro do seu comércio, mercado, dentro de igrejas e por aí vai. São muitas possibilidades. E também para fora, porque eu também acredito que a comunicação visual, ela está mudando agora. Então aqueles banners, o papel, né? Essa poluição visual hoje, né? Às vezes você passa na frente do mercado e você vê lá a grade do mercado cheio de banner, cheio de lona. Então aquele ali hoje, se você coloca um painel de LED, você consegue eliminar tudo aquilo ali, você consegue atrair mais a atenção do seu cliente de uma forma mais criativa, interativa. Aí você também está cooperando com a sustentabilidade, porque o LED, a gente está falando de um produto aí de 100 mil horas de vida. Então, assim, no grosso modo, ligado 24 horas por dia, é coisa para durar 10 anos. Então, essa que é a proposta nossa da LED Core, né? Mudar essa parte do retail media, trazendo para o digital, né? E a gente conseguir ajudar as pessoas também a aumentar a receita da sua empresa, porque a proposta não é simplesmente vender um painel, mas fazer com que o seu estabelecimento, o seu negócio, ele gere mais receita. Se o empreendedor, né, que compra o painel, ele tiver essa capacidade de empreender, ele vende espaço e no futuro isso se paga, né? Ele acaba encontrando essa conta lá na frente, né? Ó, investi agora, mas eu tenho um lugar que transita muitas pessoas e se tiver a sua propaganda aqui, você vai atingir X pessoas. E de fato, a gente foi vendo de um tempo para cá que o canal aberto foi perdendo espaço. Hoje tudo gira em torno de impulsionamento, painéis, a comunicação onde essa pessoa está, porque essa pessoa não está mais dentro de casa. Ela não para mais, né, dentro de casa. Bom, é óbvio que eu queria falar muitas coisas, mas eu queria voltar um pouco. O que é mais difícil vocês conduzirem? Vocês criam mais... Existem mais problemas quando vocês lidam com o casamento e os filhos ou quando vocês lidam com a empresa? Ou não tem problema? É tudo tranquilo, não tem problema nessa família? Acho que com a empresa. Dá mais trabalho, né? Dá. Eu acho que a empresa, Marcela, dá muito mais trabalho porque, assim, principalmente no nosso negócio, são muitas variáveis,
né? Porque assim, eu trabalho com produto e trabalho com mercadoria. Então, qual que é a diferença? A mercadoria é aquela coisa que eu só importo, coloco o preço e vou revender. O produto, ele vem desde a parte da industrialização. Então, para você acompanhar tudo isso, para que ele chegue certinho lá na ponta, né, um perfil, se ele está limpo, se ele não está arriscado, porque assim, nós trabalhamos com boutique de iluminação. Então, esse pessoal é um público bem exigente, porque eles trabalham com light design e com arquitetos. Então, assim, um item não pode ter um risquinho, sabe? Então, assim, tem que ser muito bem embalado, tem que ser muito bem cuidado. Então, eu tenho que estar em cima, assim, sabe, de tudo. Eu quero ver a embalagem, eu gosto de acompanhar. Até os posts que vai ali no Instagram, sabe? Tudo que vai postar, eu acompanho. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de estar acompanhando isso daí. Inclusive, quando vem um produto novo, eu sou aquela pessoa que eu gosto de colocar a mão na massa para me aprender, né? Como que é feito aquilo ali, como que é instalado, para mim poder também passar isso para frente. Né? Quando a gente está numa conversa, né, para poder fazer uma negociação, a gente precisa entender do produto não só superficial, mas, né? mais profundo sobre o produto, todas as características que o produto tem. Perfeito. Vanessa, você empreenderia sem o Cleberson? Hoje sim. Hoje eu empreenderia. E só não estou empreendendo em outros negócios porque eu não tenho mais tempo. Não tem braço mais, Não né? tem. Não tem. É muito corrido, né? Porque não é fácil conciliar a vida de mulher empresária com filhos, a igreja, estudos. É muito difícil, não é fácil. Vocês têm uma filha fora do país também, Tem né? uma filha, a Larissa, ela tá estudando em Londres, só que a Larissa, eu já plantei a sementinha nela no empreendedorismo desde os 8 anos. Eu acho que todo pai, toda mãe, ele tem que colocar uma sementinha. E aí, para ver até onde que ele vai com aquilo ali. Então, eu já vi que a Larissa, ela tem uma veia empreendedora. Então, só que às vezes as pessoas falam assim, eu vejo as pessoas falarem, nossa, dá para conciliar sim maternidade com a vida empresarial, com isso. Gente, dá, mas é muito difícil. Sempre um lado vai ficar faltando. Eu me arrependi muito, porque quando a Larissa era menor e eu tinha que viajar muito, em volta aqui do Paraná, e para a China, e a Larissa tinha apenas 3 anos e meio quando eu comecei a fazer isso. Então, hoje, assim, eu percebo que dos 3 anos e meio até os 9, 10 anos de idade, eu viajava muito. Então, ficou uma lacuna. Então, assim, isso daí, e às vezes nós, como mães, a gente quer apoiar o nosso marido, a gente quer empreender junto, mas a gente tem que ter esse balanço. E eu acho que eu era muito workaholic. Porque às vezes dava 7, 8 horas da noite, o Cleberson já tinha ido embora para casa e ele, você não vai vir embora? Não, mas eu tenho que terminar alguma coisa aqui na empresa. Mas já tá tarde. Então, isso, e ali sempre eu pegava as crianças e levava comigo para a empresa junto. Ah, mas eles estão junto comigo na empresa. Eles estão dentro, naquele local na empresa. Eles não estão comigo. Eu não estou dando atenção. Então, a mulher tem que pensar, tem que balancear. A gente fala o empreendedorismo de mulher. Mulher, ela quer ser empreendedora, mas ela também tem que pensar. Ela tem que pensar e tem que balancear, porque ela não pode tirar a responsabilidade do homem, que ele é o provedor. Ele é o provedor, ele é o principal. Você é uma ajudadora. Por mais que você tenha a ver empreendedora, é muito bonito falar nas mídias sociais, mas nós temos que ser mães. Porque é o futuro, é os nossos filhos, porque senão a gente vai deixar uma lacuna ali, uma orfandade nos filhos da gente que não é legal. Então, assim, hoje eu estou tentando ir o menos possível na empresa. Mas eu sei de tudo que está acontecendo, porque eu acompanho, eu tenho pelo tempo inteiro, pelo meu celular, pelo iPad, pelos e-mails, todo mundo vendo tudo isso, mas assim, não é fácil conciliar. Né? E às vezes a gente tem que tentar separar essa questão mesmo, assim, porque muitos anos eu e o Cleberson, a gente não sabia separar. A gente pegava o problema lá durante o trabalho e levava para casa. E ficava até 9, 10 horas da noite falando daquele problema. Dormia com o problema, acordava com o problema da empresa dentro de casa. E isso estava ficando muito ruim. Muito legal isso que a Vanessa falou.
Cleberson, porque a gente, se olhar mesmo para a Bíblia, né, os céus foram dados ao próprio Deus, mas a terra aos filhos. E a gente vai com essa ideia, eu vou conquistar, eu vou atrás, eu vou fazer. E a gente nota hoje que o destino de um filho, de uma filha é dado pelo pai. Mas o trilhar desse destino, a mãe tem um papel fundamental, que a hora que o pai aperta, a mãe vem e fala, não, ele tem razão, mas olha, faz assim. Eu digo assim, o pai diz, ó, você vai. E a mãe diz assim, ó, você vai por aqui, por ali, você vai detalhando, né? É importante essa fala dela, e eu quero responsabilizar você também, Cleberson, assim, de pensar nessa ideia e passar essa ideia também para quem está nos assistindo, que empreender é bom, dá dinheiro se você estiver organizado, mas a família é a base de tudo que a gente precisa cuidar, porque um empreendedor que perde a família, talvez perca o bem mais precioso que Deus deu na mão dele para cuidar. Verdade. Ô Marçal, tem até uma palavra sua ali que eu vou reproduzir aqui, que você fala sobre o micro, né? Que a gente tem, nós temos que ser bom nas coisas básicas, as coisas principais, que são as coisas que estão perto de nós. É a nossa família, é os nossos filhos, porque às vezes a gente está buscando um troféu lá fora e às vezes o nosso troféu está aqui dentro da nossa casa. Então, assim, para nós conseguir evoluir no macro, a gente precisa fazer o micro bem feito. Então, eu acho que essa que é a diferença, sabe? Porque não adianta eu chegar no final do mês e eu falar assim, ó, cara, meu faturamento foi de 5 milhões e eu tá com o melhor carro, talvez, sei lá, comprei uma Ferrari, talvez comprei 3 apartamentos, mas o meu bem maior, o meu principal, que é o sustento, que é a base da sociedade, é a família, é aquilo que a gente está deixando para trás. Então, eu acho que assim, empreender é legal, mas tem que ter, sabe, esse equilíbrio aí entre família e empresa. Então, né, às vezes tem até a hora que a Vanessa me corrige, que eu chego em casa e no meu negócio tem a questão dos fluxos, dos fusos horários, né, porque quando trabalhar a gente... fora de horário. Né? Porque quando a gente está chegando em casa é o horário que o chinês está acordando. Então, assim, eu tenho que me policiar muito nisso. Porque às vezes eles estão me chamando para conversar ali, quer resolver alguma coisa de papel, e a Vanessa fala assim, ó, já passou das 6. Então esse equilíbrio aí a gente tem que ter, sabe? Porque senão o momento que é para mim estar lá dentro de casa, dando atenção pro meu filho, dando atenção para minha esposa, aí a gente acaba atropelando e acaba, sabe? Esse momento de lazer é o momento que a gente está colocando para trabalhar também. Então acho que é muito importante esse equilíbrio aí. Eu acredito numa situação possível que eu sempre imagino que nós vamos permanecer mais tempo na empresa. Isso é real. Não dá para ficar menos tempo na empresa que a gente fica em casa. Porque em casa a gente vem, às vezes, mais tarde, é um jantar e tal. E já me perguntaram assim, dá para ter uma vida disciplinada? Dá para ter uma vida equilibrada? Eu falo, olha, eu acredito que o melhor caminho é você dar qualidade ao tempo que você tem. Então, se eu estou em casa e eu tenho só meia hora com meu filho, que essa meia hora seja 100% dele. Verdade. Se eu tenho 2, ok. Porque ninguém vai ficar mais tempo em casa do que fica na empresa. E eu quero encerrar com uma construção de ideia do Steve Covey nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele diz assim, ó, cuide primeiro das suas vitórias privadas, para depois pensar nas suas vitórias públicas. As vitórias privadas são aquelas que nós fazemos quando estamos em casa, quando os nossos filhos nos reconhecem como empreendedores. Mas fala assim, meu pai é um baita do empreendedor, mas é um excelente pai também. Minha mãe é muito inteligente, mas ela é mãe. Né? Vitórias privadas. Verdade. E aí, publicamente, é o que a Vanessa falou. Você quer empreender? Ok, manda bala, mas pensa que em algum momento você vai ter que parar. Seus filhos não podem ficar dentro da empresa com você, porque eles estão na empresa, não contigo. Que direção o pai está dando? Né? Será que eles só estão enxergando o pai que entrega o recurso financeiro, mas não entrega a si dentro de casa? Então eu espero que vocês sejam um exemplo nisso, que vocês sirvam... Às vezes a gente pensa assim, ser exemplo não é fácil, mas que vocês sejam inspiração. Inspiração para outras pessoas, sabendo que tem dores no empreendedorismo. Isso, tem. E se as dores elas forem
temporárias, a família vai entender, mas elas não podem ser diárias. Não pode. Agradeço demais vocês. Quem quiser conhecer mais da Alpertone, da LED, quais são os caminhos? Pode conhecer através do nosso Instagram, que é Alpertone_oficial e LEDcore_oficial. Lá tem todas as informações dos nossos produtos. As empresas que querem hoje partir para a mídia digital, eu acho que nós estamos antecipando tendência e as empresas precisam antecipar tendências. Né? Um exemplo é a Times Square. Todos os tops produtos do mundo são lançados na Times Square e viraliza no mundo. Então, se você quer estar entre os primeiros, você precisa ter um painel de LED, seja indoor, outdoor ou totem. É só nos procurar que lá a gente já consegue atender. Vou te dar a chance agora de você garantir a cama e não o sofá. Beleza? Ó, atenção, hein? Atenção à pergunta, hein? Ela disse que ela empreenderia sem você hoje. Mas certamente tem o papel seu lá atrás de também ser ousado. Você empreenderia sem a Vanessa? Marçal, existe um ditado que fala assim, que por detrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Ganhou. Então, assim, por detrás, eu falo do meu sucesso, nosso sucesso das empresas, porque assim, eu sou aquele self-made man, aquele cara que se autopromoveu. Eu não tive um mentor, meu pai foi de muitas poucas conversas. Então, assim, ele não me falou assim, ó, vai por esse caminho. Então, assim, eu fui aprendendo com os erros próprios. Foi trocando o pneu do carro com o carro andando. Porque assim, quando a gente... Eu costumo dizer assim, quando você aprende com os erros das próprias pessoas, você encurta o caminho. Mas eu fui aquele cara que fui aprendendo mesmo com meus próprios erros. Uhum. Então, assim, eu diria hoje que, assim, eu acho que a Vanessa, ela acrescenta muito, muito mesmo na minha vida. Porque é ela que traz esse equilíbrio, sabe, entre o racional, o emocional. Às vezes eu vou muito no emocional. Ela consegue enxergar alguns riscos que eu não consigo enxergar lá na frente. E ela pega e fala assim, ó, olha isso aqui é possível de acontecer. Então, assim, a Vanessa é aquela pessoa que ela traz a problemática que eu não consigo ver. E dentro disso daí é aonde que a gente acaba pensando e falando assim, não, eu acho que é melhor a gente fazer dessa forma, que vai ser mais seguro. E assim, ela acrescenta muito na minha vida. Então, é com ela mesmo, não tem saída. Eu vou encerrar assim, ó. Os dois empreenderiam sozinhos, mas talvez eu tivesse o sucesso que vocês têm juntos, né? Com certeza. E aí a gente precisa ser bíblico, né? Cordão de 3 dobras. Então, assim, você, a Vanessa e Deus, é mais difícil quebrar, né? Então, assim, você empreenderia sozinho? Sim. Talvez tivesse um segundo energético, uma terceira empresa, e de repente ia pro buraco para empreender de novo. A Vanessa teria a ousadia que você tem de pensar, falar assim, qual vai ser o produto que eu... Talvez não. Então, fico feliz de tê-los aqui hoje. Espero que as pessoas que nos assistiram entendam que a dor de empreender faz parte do processo. E se você tiver alguém que acredita em você, eu sempre digo isso, a frase não é minha, mas quando você tem um sonho, você precisa que pelo menos mais uma pessoa acredite no seu sonho. Então, certamente, você acreditou no sonho dela, no seu. E aí, sucesso da Alpertone, da LEDcore, né? E tenho certeza que vocês vão avançar muito. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos, tá, Marcelo? Eu que agradeço, Obrigada. Obrigado. Este foi o Cápsula Cast Empreendedores. Quero te agradecer, você que esteve aqui, e dizer muito obrigado pela sua audiência. Na próxima terça teremos mais conteúdo. Na próxima terça, mas de repente você está vendo outro dia da semana. Obrigado pela sua audiência, assim mesmo.